O demônio, ele nos tenta a pecar. Ele é tudo o que tememos. Mas o diabo é uma ideia moderna. Na antiguidade, o conceito de um único ser representando o mal supremo simplesmente não existia. Eu sou Tara Cooney, uma egiptóloga em uma busca internacional. Observo o comportamento humano passado e presente do ponto de vista do Egito Antigo. E quanto mais viajo pelo mundo, mais semelhanças eu vejo. Ao explorar como nos tornamos quem somos hoje, eu sempre retorno aos legados do Egito. Os antigos egípcios adoravam um complexo conjunto de deuses, masculinos, femininos e até animais, como falcões, crocodilos e babuínos. Mas não havia um único deus do amor ou da guerra, nem um único ser sobrenatural que representasse o bem ou o mal. O diabo, tal como conhecemos, entrou na história humana há menos de 3.000 anos. Ele surgiu na mesma época em que as pessoas passaram a adorar um único Deus. As primeiras religiões, incluindo a do Egito Antigo, baseavam-se na crença em muitos deuses. Deuses complexos que podiam fazer o bem ou causar dor. Mas as raízes do diabo moderno encontram-se nas religiões antigas. A cidade de Nagada, na margem ocidental do Nilo, data de 5.000 anos atrás. Aqui, os antigos egípcios construíram um templo dedicado a Set, sempre retratado com a cabeça de um estranho animal mítico. Set era o deus do deserto, da escuridão, das tempestades e do caos. Superficialmente, ele possui certos traços que associamos ao demônio. E a história de Set parece confirmar esta ideia. De acordo com o mito, Set tinha inveja de seu irmão Osíris. Então ele matou Osíris e cortou seu corpo em dezenas de pedaços. Mesmo após este crime terrível, os antigos egípcios viam Set como violento, mas não maligno. E embora fosse temido, também era adorado. Os antigos egípcios até construíram templos em sua homenagem. Hoje restam apenas ruínas. As pessoas vinham a este templo para fazer oferendas a um dos deuses mais perigosos e poderosos do panteão egípcio. Isso pode parecer um comportamento estranho para nós hoje. Você imagina a construção de um templo dedicado a Satã? Mas o relacionamento entre as pessoas e os deuses era diferente no Egito Antigo, assim como os próprios deuses. Set não era Satã. Ele também tinha qualidades como força e virilidade. Como deus da guerra, ele tinha o poder de proteger os egípcios de invasores estrangeiros. Mas na antiga religião egípcia, todos os deuses podiam causar desgraça. Então, a melhor estratégia era tentar agradá-los. A 24 quilômetros de Nagada, encontra-se um dos maiores e mais famosos complexos religiosos do mundo. Um gigantesco templo egípcio chamado Karnak. O templo é dedicado a diversos deuses diferentes. Os fiéis vinham ao templo para aplacar os deuses e pedir boa sorte. Esta parte de Karnak em particular era dedicada à deusa Mut, outra divindade complexa. A leoa é uma das manifestações da deusa Mut. Ela também é chamada de Sekhmet ou a Poderosa. Mut tinha dois lados.
Um lado calmo e maternal. E um lado sanguinário e destrutivo, que às vezes vinha à tona sem nenhum motivo. Mas todos os deuses egípcios podiam ser manipulados ou aplacados. Bastava oferecer-lhes os presentes e orações corretos. Esta coluna fazia parte de um templo que foi construído por um faraó egípcio para agradar a deusa Amut. Examinando o texto, podemos ter uma ideia melhor do que os egípcios ofereciam a Amut para impedir que ela causasse destruição. Este é o símbolo egípcio para a cerveja, que era a principal oferenda feita à deusa Amut, porque era o que a tornava calma e maternal. Quando não tinha cerveja em seu templo, ela podia ficar muito brava e prejudicar as pessoas. Mas mesmo quando raivosos, vingativos e cruéis, deuses como Mut e Set não eram considerados demoníacos. Os egípcios acreditavam que o bem e o mal eram dois lados da mesma moeda. Não havia a ideia de ter que escolher entre eles. Mas um deus antigo de outra religião possui uma semelhança física muito maior com a nossa imagem do diabo. Uma divindade grega chamada Pan. Pan também era adorado no que é hoje o norte de Israel, em um lugar chamado Banias. No século IV a.C., as influências culturais gregas haviam chegado a esta parte da Galileia. A população local acreditava que este bosque, com riachos e cavernas, era o lar de Pan. Pan era associado à natureza, à música e à fertilidade. O Dr. Mordechai Avian é um especialista neste lugar. Quando a população local começou a acreditar nos deuses e deusas gregos, ela associou lugares a essas divindades. Como Pan é o deus da natureza, este lugar, com seus lagos e cavernas, foi automaticamente ligado a Pan. Normalmente, Pan era retratado com chifres proeminentes e pernas e cascos de bode. Assim como os deuses egípcios, Pan era complexo e imprevisível. Às vezes brincalhão e às vezes perverso, tentando as pessoas à bebedeira e ao sexo selvagem. Traços que depois apareceriam no demônio. Pan é o deus da desordem. Isso. É daí que vem a palavra pânico. Quando as pessoas estavam andando pelo mato e de repente saía alguém dos arbustos, meio homem, meio bode, elas entravam em pânico. Então, ele se dava bem com a desordem. Embora fosse uma criatura engraçada, cercado de belas garotas, dançando, ele também era divertido. Antes mesmo de a religião grega chegar a Banias, um deus da natureza era adorado aqui há milênios. E os moradores locais vinham a este riacho para beber, dançar, comer e celebrar. Em 19 a.C., Herodes o Grande, um rei judeu instalado pelos romanos, construiu aqui um grande templo de mármore dedicado a Pan, transformando o humilde local de festejo num templo oficial. A caverna foi bloqueada por um lindo prédio. Então foi construído um novo lar para Pan, aquela caverna artificial que estamos vendo bem ali em cima. Os seguidores de Pan criaram esta caverna artificial por acharem que o deus devia ser adorado ao ar livre, na natureza. Então Pan está tão ligado à natureza que é metade animal. Exato. Para um egiptólogo isso é normal, ter um deus que é parte animal, parte humano, não é mesmo? Claro, mas nem tanto entre os gregos. A maioria dos deuses e deusas gregos são lindos seres humanos.
E era por isso que Pan era tão adorado. Ele é o deus da bebedeira, das orgias, de se deixar levar pelos seus instintos animais. Pan é um deus que as pessoas amavam. Pan foi adorado aqui até a conquista muçulmana no século VII. Com seus chifres e comportamento desregrado, o deus grego Pan compartilhava alguns traços importantes com o diabo moderno. Mas, repetindo, Pan não era considerado maligno. O conceito do mal puro surgiria depois. A ilha de Sri Lanka, a 30 quilômetros da costa sul indiana, é uma grande mistura de religiões e culturas. E muitas delas veneram deuses violentos. Com mais de 3 milhões de fiéis, o hinduísmo é a religião mais popular do país depois do budismo. O hinduísmo é uma crença milenar, provavelmente uma das religiões mais antigas ainda praticadas no mundo moderno, talvez tão antiga quanto a religião egípcia. E também é politeísta, com um panteão repleto de deuses. Deuses que às vezes faziam coisas ruins acontecerem. A deusa hindu Kali é associada à força e à violência. Imagens a retratam segurando uma lâmina ensanguentada e usando um colar de cabeças humanas decepadas. Ela costuma estar acompanhada de Shiva, o deus da criação e da destruição. Embora Kali e Shiva tenham aspectos temíveis, os hindus não os consideram maléficos. O templo Muniswaran, na cidade de Tilol, é um dos mais antigos templos hinduístas da ilha. Estou aqui para conhecer um dos sacerdotes do templo, S. Srinivasa Sarma. O hinduísmo tem muitos deuses. Quantos deuses são no total? São muitos e são diferentes. Uma para a criação, um para a destruição, um para a riqueza. É. Existe um deus da guerra? É Shiva. Você pode falar sobre os mais poderosos e venerados desses deuses? A mais poderosa é Kali. Ela pune as pessoas quando fazem coisas ruins. Então, alguns deuses, principalmente as deusas, são capazes de punir. Mas não como Satã, não há um diabo no hinduísmo. Não há um diabo. De onde vem o mal? De acordo com o hinduísmo, as pessoas fazem coisas más. E assim se tornam más. Então não há um deus do mal? Não há. E não há um diabo? Também não. A ausência de um equivalente ao diabo é comum a todas as religiões politeístas. Os deuses hindus, como os deuses gregos ou egípcios, são reflexos sobrenaturais da complexidade humana. Não é que os deuses politeístas sejam cruéis ou rancorosos, são apenas complexos e representam todos os aspectos do nosso mundo, não só os bons. Sejam antigos ou modernos, eles são vistos como entidades volúveis, capazes de bondade, generosidade e terrível destruição. Deuses como Kali e Shiva destroem, abrindo caminho para que os humanos encontrem a sabedoria e a felicidade. Então, até os deuses violentos são, na verdade, uma força positiva. Acredita-se que o mal vem dos humanos e não dos seres sobrenaturais. Mas o hinduísmo não é a única religião no Sri Lanka. Muitos singaleses ainda acreditam em espíritos ainda mais antigos do que as divindades hindus. E alguns destes espíritos são incrivelmente parecidos com o nosso diabo. O professor T. Zakaria Wasson concordou em me explicar uma cerimônia singalesa de cura chamada Dança do Demônio. Ele me jogou água benta. Estou purificada? Sim, você está purificado. As primeiras menções a este ritual datam de 2500 a.C. Muitos singaleses acreditam que existem espíritos no mundo que podem causar doenças nos humanos, se não forem aplacados. Uma dança é realizada para exorcizar estes espíritos do doente.
Neste caso, uma senhora que sofre de diabetes. Esta trupe de dançarinos